E rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao pós-jogo de Corinthians e Red Bull Bragantino, mais especificamente Red Bull Bragantino 1 e Corinthians 2. O que eu tenho pra falar do jogo? O resultado foi espetacular. Uma vitória, embora tenha sido uma vitória de apenas um gol de diferença, foi espetacular. Porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma situação muito delicada. Estamos na zona do rebaixamento. E é natural que as competições de mata-mata, o Corinthians ele tá levando de acordo com o que dá. Ele não tá levando o time titular. Ele não levou o time titular para o confronto contra o Grêmio, não levou para o confronto agora contra o Red Bull Bragantino. Mas foi espetacular o resultado. Poderia ter sido muito melhor. O Corinthians ele faz um primeiro tempo muito bom para as peças que tem. 2-0 já no início do jogo, deixa a equipe do Bragantino completamente desestruturada. E sábado nós vimos que a equipe do Bragantino é uma boa equipe, não é uma equipe zoada, é uma equipe muito boa. O Pedro Caixinho, o técnico deles é bom, é um bom técnico, com um bom entendedor de futebol. Só que, mano, 2-0 na cara já abalou os caras. E o Corinthians ele teve ainda a chance de fazer mais um, por exemplo, o Pedro Raul fez uma boa partida hoje. Não foi espetacular, foi uma boa partida. Não vou criticar ninguém do time que entrou hoje em campo. Mas no segundo tempo, o time do Corinthians ele entrou um pouco desatento, na realidade. Porque era nítido, né? Obviamente, o Red Bull Bragantino jogando em casa, né? Em casa porque o estádio Santa Cruz, que é o estádio do Botafogo, na realidade eles venderam name rights do estádio deles. Apenas metade do estádio tinha algum torcedor, e todos os torcedores que tinham eram torcedores corintianos. Ou seja, 11 mil, dos 11 mil torcedores presentes, 11 mil eram corintianos. Foi dito, inclusive, na transmissão do SBT dessa partida da Copa Sul-Americana. No segundo tempo, o Corinthians ele entra meio desatento. Obviamente, o Bragantino ele ia entrar mordendo e ele faz o gol. Ele faz 2-1, no caso, ele diminui a vantagem de 2 gols do Corinthians. E nesse momento eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque o Corinthians ele não tava com cara de quem iria contra-atacar, ficar contra-atacando. Tanto que até o final do jogo foi só defesa, o Corinthians só ficou na defesa, deu a bola pro Bragantino, em muitas ocasiões deu a bola de forma equivocada, porque ao meu ver, em muitas chances ali o Corinthians poderia ter puxado o contra-ataque, não puxou. Mesmo com o Rodrigo Garro, nosso melhor jogador, entrando no segundo tempo, Matheus Araújo entrou no segundo tempo, o Corinthians não conseguiu puxar um contra-ataque decente. Tanto que a melhor chance do Corinthians no segundo tempo foi um chute. Não, um chute não, é um passe que o Bidu deu pro Mateuzinho. E o Mateuzinho não conseguiu dominar direito. Porque se ele domina, era só ele e o goleiro do Bragantino, o Fabrício. Inclusive, engraçado, porque no final do jogo, o juiz deu 4 minutos de acréscimo e o Fabrício quase que faz um gol de cabeça. A bola passa aqui nele. Aí ele cabeceia a bola errado. E é espetacular, ainda bem que cabeceou errado. Enfim. O primeiro tempo do Corinthians foi um bom primeiro tempo. Na verdade, foi um ótimo primeiro tempo. Vamos falar a verdade, né? 2-0 já de início. O Thales Magno fez uma ótima partida. Giovani fez gols. Os gols saíram pelos pés de Giovani e de Thales Magno. E o Pedro Raul teve participação nos 2 gols. É engraçado como o Corinthians está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. O Corinthians está jogando melhor tentando se defender do que tentando propor o jogo. E contra o Fluminense a gente tem que fazer isso. A gente tem que aproveitar o fato do Fluminense ter perdido para o Grêmio. Óbvio, o Fluminense ele levou o jogo contra o Corinthians como prioridade. Mas ele está sem algumas peças importantes para a equipe tricolor. Então acho que o Corinthians ele precisa utilizar dessa vantagem que ele tem, até porque ele usou uma equipe alternativa nesse jogo contra o Bragantino, para jogar mais sério contra o Fluminense. E eu espero que realmente o Corinthians não saia nem com o empate do Maracanã. O Corinthians ele precisa da vitória. O Corinthians ele ganhou agora contra o Bragantino, resultado maravilhoso. Terça-feira que vem tem mais, vai ser um jogo difícil também, porque a equipe do Bragantino vai vir mordendo a gente. Acredito que se o Corinthians conseguir fazer um bom resultado contra o Fluminense, ele consegue escalar uma equipe... Eu até falaria uma equipe melhor, só que eu não consigo enxergar no elenco do Corinthians uma equipe teoricamente melhor do que a que entrou hoje. Com exceção, por exemplo, do Rodrigo Garro e do André Ramalho. Mas eu não consigo realmente enxergar uma equipe melhor do que essas equipes alternativas que o Corinthians coloca em campo. Por exemplo, contra o Grêmio foi uma equipe meio ruim, pra falar a verdade. Só que
pô, se os nossos atacantes tivessem um pouco mais de mira, a gente teria saído vitorioso do jogo. Contra o Bragantino também. E agora a gente teria, por exemplo, eu acho que, acredito que a gente até teria ampliado, feito 1 ou 2 gols a mais. Só que eu falo aqui que o problema dos atacantes do Corinthians é crônico, nós precisamos de mais atacantes bons. O jogo, por exemplo, eu vou dar um... O nosso primeiro tempo agora foi muito bom, mas o segundo tempo o Corinthians, ele realmente deu a bola pro Bragantino e falou, ataca a gente que a gente vai defender. Por exemplo, eu acho que o Corinthians ele jogou melhor sábado contra o Bragantino na Arena do que o jogo necessariamente agora. Mas nós não temos atacantes decentes e eles desperdiçaram inúmeras chances. Agora não, agora as chances foram concretizadas, né? Poderíamos ter ampliado ainda no primeiro tempo, só que para uma competição que nós estamos meio que levando, eu queria muito conquistar a Sul-Americana, porque é um título internacional, é um título que o Corinthians não tem também, o Corinthians faz muito tempo que não vence um título internacional. Eu gostaria muito de vencer a Copa Sul-Americana e é um torneio que, infelizmente, a gente está participando muito ultimamente. A gente participou em 2019, participamos no ano passado, participamos em 2021, entende? Eu gostaria só de participar da Libertadores, mas infelizmente isso não é uma realidade atual do Corinthians. O Corinthians disputa a Copa Sul-Americana e, na minha visão, a gente disputando a Copa Sul-Americana, a gente precisa vencê-las. Vencê-la. Tudo bem? Corinthians vai enfrentar o Fluminense agora e terça-feira que vem, Corinthians enfrenta novamente o Bragantino. Espero que a gente consiga a classificação. O empate tá mais que sensacional. Se a gente vencer, pô, espetacular. A gente só não pode perder. E mesmo se perder, a gente tem que perder de 1-0 pra gente tentar levar nos pênaltis, beleza? Enfim, a minha vontade mesmo é passar, obviamente. Eu acho que tem condições da gente poder passar com uma vitória em casa, ou com empate mesmo. Embora o Bragantino ele vai vir mordendo. Sabemos, né, como jogos ida e fora, jogo que o primeiro jogo é fora de casa e o segundo jogo é em casa, eu acho que o Corinthians ele acaba se complicando um pouco. Eu tenho uma memória muito negativa de jogos ida e volta de campeonato sul-americano. O Corinthians só se deu bem em 2012. Tirando 2012, 2013 o Corinthians se deu mal, 2015 o Corinthians se deu mal, 16 se deu mal, 18 se deu mal, em 2020 contra o Guarani do Paraguai, novamente a gente se deu mal, sabe? Eu acho que a minha memória é um pouco traumatizada com os jogos decisivos do Corinthians Internacionais em casa. Mas enfim, foi uma excelente vitória, precisamos de centroavantes, mas não vamos focar nisso nesse vídeo, beleza? Eu só peço que você dá um like aí no vídeo, comente se você tiver algo para comentar e compartilhe com seus amigos em algum grupo em específico do Coringão, beleza? Eu gostaria que você comentasse aqui, inclusive, qual que é a sua opinião referente ao jogo de hoje. Porque, na minha opinião, foi um bom jogo. Obviamente, no meu mundo ideal, esse não é um bom jogo. No meu mundo ideal de Corinthians, esse não é um bom jogo. Mas, devido às nossas atuações recentes e dos últimos anos, esse jogo foi espetacular. Foi um ótimo resultado. Gostaria de ter saído com 2-0. A partir do momento que começou o jogo, o Corinthians fez 2-0. Porque, sinceramente, na minha opinião, se hoje a gente empatasse, já seria de bom tamanho. Porque o meu foco realmente estava no Campeonato Brasileiro. Embora, novamente eu falo aqui, eu gostaria muito de ter vencido, de vencer essa Copa Sul-Americana. E, sendo o Coringão, eu acredito que é possível sim. Falar a verdade pra vocês, eu acredito que é possível até a gente chegar numa semifinal de Copa do Brasil, dependendo do adversário que a gente vai pegar. No pós-jogo que eu fiz, se não me engano foi o pós-jogo que eu fiz, eu lembro se foi contra o Grêmio, se foi contra o Juventude, eu falei a respeito dos adversários possíveis, acho que foi contra o Grêmio, eu falei a respeito dos adversários possíveis do Corinthians, e eu falei que seria só muito ruim se a gente pegasse hoje o São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu tava assistindo também, dando uma bisoiada no jogo do Atlético Mineiro, e eles têm um ótimo time, na verdade. Não, eles são um bom time. Eles têm potencial de serem um ótimo time, mas se a gente pegar eles, eu acho que a gente consegue passar também. Do Flamengo também, do São Paulo também, né? Porque eu acredito que eu sou coringão louco. A gente acredita porque a gente acredita até o final. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e vai, Corinthians!